Boa noite, igreja. Muito boa noite. O culto de hoje, posso dizer que se viesse aqui só para entregar a bênção apostólica, já estaria mais do que bem encerrado, né? Depois de canções tão lindas, né? Depois de uma ministração tão linda como essa, se a gente ficasse por aqui somente com a bênção apostólica, já seria uma semana mais do que abençoada, amém? Mas como Deus sempre nos surpreende, né? Sempre tem um pouco a mais, a gente vai abrir a nossa Bíblia no livro de 1 Reis, pode estar se situando aí, livro de 1 Reis, capítulo 19, onde a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre muitos dos spoilers que aqui já foram dados, né? Sobre estar cansado, sobre muitas das vezes a gente se encontrar numa posição em que, Senhor, olha, eu preciso me achegar à sua graça, eu preciso retomar o primeiro amor, eu preciso me apegar contigo, porque o fardo está pesado. E é nessa situação aqui que Elias se encontra. A gente vai compartilhar um pouquinho dessa história tão linda, né? De altos e baixos, mas de uma vida de vitória. Uma vida consagrada ao Senhor, como foi a vida do profeta Elias, como é a sua vida consagrada ao Senhor, amém? Versículos 1 e 2 do capítulo 19 diz o seguinte: Então o rei Acabe contou à sua esposa Jezabel tudo o que realizara Elias e como passara ao fio da espada todos os profetas de Baal. Diante disso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me façam sofrer as piores desgraças, se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com a tua vida o que fizestes com a vida dos profetas. Fiquemos até aqui só para a gente poder se entender, se situar. O que o rei Acabe foi falar com Jezabel? Qual foi o questionamento? O que ele foi levar até ela? Que ela prometeu que faria com a vida de Elias o que ele fez com os profetas de Baal. O capítulo que antecede, a história que antecede ao capítulo 19 é a seguinte: Elias se levanta contra os profetas de Baal. É aquela disputa dos 450 profetas de Baal contra Elias. Ele se levanta como o único profeta ali. Olha só, restou eu como profeta aqui. Não tem mais ninguém. Vocês são 450, beleza, não tem problema. Mas vamos fazer prova? Vamos ver quem de fato é Deus e não deuses? Vamos tirar a prova dos 9 aqui? E o desafio foi aceito. Vamos fazer o seguinte, olha só. A gente vai preparar aqui um altar. E nesse altar vamos colocar um novilho ali para sacrifício. Vai estar prontinho para sacrifício, mas ninguém coloca fogo em nada. Só prepara. E aí, invocaremos cada um o seu Deus. Vocês invocam os deuses de vocês, não tem problema, vocês têm o direito de fazer primeiro, e em seguida faço eu. Mas contando que tem que vir resposta do céu. Ninguém coloca a mão depois que o altar estiver pronto. Beleza? Beleza. Então, prepararam lá, ele pegou as pedras, colocou, consagrou, preparou o novilho deles. Os profetas de Baal também fizeram da mesma forma e começaram ali a invocar o Deus deles. Começaram a invocar Baal, começaram a invocar os deuses, E Elias ali, ele toma a atitude de ser até mesmo soberbo, de zombar. Olha, falem mais alto. De repente, o Deus de vocês está surdo, não está ouvindo o clamor de vocês. Fala mais alto. Será que ele está surdo? Será que ele está dormindo? Literalmente, ele abusa. E não acontece nada. O pessoal vai clamando, vai fazendo as rezas dele, vai entoando os cânticos dele, mas não acontece absolutamente nada. Então agora chega a vez de Elias. Vamos fazer o seguinte, agora é a minha vez. Mas o negócio aqui está fraco ainda. Fogo com água não se combina muito. Faz o seguinte, taca a água para mim aí. Aonde está o altar? Aonde está o novilho? Taca a água para mim, por favor. Joga água. O pessoal foi lá e jogou água. Não, é pouca.
é pouca, joga mais água. Jogue mais água. E jogaram mais água conforme ele pediu. Ele clamou e fogo desceu do céu. Mas um fogo que queimou holocausto, que queimou lenha, que queimou pedra. Fogo para derreter pedra, gente. Tem que ser fogo consumidor mesmo. Não é? Se você fizer um churrasco na beira da pedra, você vai fazer um churrasco ali e a pedra vai ficar intacta. Mas o fogo que desceu consumiu até mesmo a pedra. E ali foi visto que Jeová era o Deus de fato. É o Deus de fato. Então, ali naquela disputa, sucedeu dessa forma, e logo após é o episódio que Elias clama e a chuva vem. Já havia sido prometido que não choveria enquanto ele não falasse para chover. E aí ele manda o servo dele: olha só, olha lá para o leste, vê lá se vem chuva. E ele olhou, o servo olhou: não tem nada. Não, faz o seguinte, vai 1 vez, 2, 3, 4, 5, 6. Na 7ª vez ele falou assim: estou vendo uma pequena nuvem lá. Ele falou: esse é o sinal que a chuva vai descer. Ele avisou o rei Acabe: olha só, se apressa, corre, porque a chuva vai descer de uma forma tão intensa que você não vai conseguir nem chegar em casa. E ele sai correndo, sai disparado, chega até o palácio e vai contar tudo a Jezabel, o que havia acontecido. E após essa disputa com os 450 profetas, Elias manda prender todo mundo e decapitar. Morreram 450 profetas. E quando Acabe chega para contar essa notícia para Jezabel, ela fica revoltada. E ela fala: olha só, manda dizer a Elias que se até amanhã, nesse horário de agora, eu não fizer com a vida dele o que ele fizera com os nossos profetas, que os deuses me castiguem da pior forma possível. Mas o nome de Deus foi glorificado. Elias saiu dali, honrado, homem, revigorado depois de uma disputa dessa. E aí, obrigado, meu irmão. E aí, continuando na história, a vida não é feita só de glamour, não é feita só de redes sociais, onde ele posou bonito, não é feita só disso. Temos os nossos altos e baixos, assim como fomos ministrados. E a gente chega no versículo 3 do capítulo 19, que diz o seguinte: assim que Elias recebeu este aviso, que aviso é esse? Que Jezabel iria matá-lo. Ele encarou 450, ele encarou Acabe, mas na hora em que ele ouviu o recado de Jezabel, ele temeu pela sua vida. Fugiu para salvar a sua própria vida, e chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu servo. Quando ele fez pelo deserto, fez por onde? Me ajuda, fez por onde? Fez pelo deserto a caminhada de um dia e foi sentar-se debaixo de um pé de giesta, uma espécie de arbusto. Ali ele orou e pediu para si a morte. O que Elias pede para si? Elias pediu para si a morte, dizendo: agora basta. Foi falado aqui, não foi? Senhor, estou cansado. E ele diz: agora basta, ó meu Deus. Retire-me de minha vida, pois não sou eu melhor do que os meus pais. Os altos e baixos da vida. Algumas das vezes a gente se encontra num momento de felicidade, que a gente está contente, está alegre, e abraça todo mundo, e quer festejar, e faz culto de ação de graça, e Deus seja louvado por isso. Mas tem vezes que a gente se encontra numa situação em que a gente fala: Senhor, pode me retirar a vida, não sou eu melhor do que meus pais. O que eu tenho de especial? O que eu tenho de bom assim? Pode me retirar da vida. Eu estou cansado. Agora basta. Ele vem de uma coisa, de uma disputa em que não era carnal,
Não era uma disputa entre homens, até mesmo porque eram 450 contra 1. Então, humanamente, ele não teria chance, mas ele veio de uma batalha espiritual, aonde Deus concede vitória, aonde Deus demonstra o seu poder, aonde Deus responde com fogo, aonde Deus faz uma coisa incrível, faz maravilhas. Ele vem triunfante. Mas a gente começa a pensar, caramba, como é que foi todo esse trajeto? Foi longo. Quando ele promete que não iria chover, ele é orientado por Deus a se retirar, a ficar à beira do rio, escondido, guardado. E ali Deus começa a sustentar ele com um corvo. Manda um corvo levar. A água já tinha na beira do rio, estava ali, ele tinha água para beber. E aí, um corvo vinha trazer alimento para ele. Deus provê em toda e qualquer circunstância da nossa vida. Só que muitas das vezes a gente não quer que Deus nos livre na prova. A gente quer que Deus nos livre da prova. Não é isso? Ó Senhor, a aprovação não chega até mim não. Mas entendamos que algumas das vezes Deus não vai nos livrar de ser provado. Não que Deus nos prove, tá? Ele permite que seja provado. Mas Deus não vai nos livrar de ser provados, de passarmos por alguns percalços, por alguns problemas, muitos desses que nós mesmos, muitas vezes, provocamos para a nossa vida. Mas só que uma coisa é certa, Ele vai nos livrar na prova. Não tenha dúvida disso. Se Ele não te livrou da aprovação, Ele vai te livrar na aprovação. A gente tem que ter certeza disso. A gente tem que ter essa confiança em Deus. A gente precisa entender que se não formos livrados da prova, seremos livrados na prova. Vamos tirar a prova disso? Exemplo. Deus livrou Daniel de ir para a cova dos leões? Não. Mas ele livrou Daniel aonde? Na cova dos leões. Deu o livramento, deu o seu escape, deu o seu refrigério. Deu lá. Só que de repente a gente orando, Senhor, me livra da aprovação, livrai-nos de todo mal. Amém por isso. E tem mal que a gente nem chega a saber, porque não nos permite chegar até nós. Tem muitas coisas que Deus já livra antes, mas em alguns momentos da nossa vida, em alguns percalços, Ele vai livrar na aprovação, mostrando que Ele é Deus. E amém por isso. Só que às vezes a gente não quer nem passar pela aprovação, né? Mas Deus dá o seu refrigério, dá o seu bálsamo na aprovação. Ele provê. Ele proveu. Em outro episódio, provisão de Deus também. Quando o rio seca, Deus orienta, segue até Serepta. Lá uma viúva, ela vai te dar um suporte, vai te dar um refrigério. E ele sai dali, vai caminhando, chega até lá, e a viúva fala, olha só, estou recebendo você aqui, mas eu não tenho para dividir com você. E ele pensou, não, mas foi aqui que Deus me orientou para vir, é essa viúva que Deus me orientou para estar. O que você tem aí? Ela, um pouco de farinha, eu vou fazer algo para mim e para o meu filho comer, e certamente após isso morreremos. E ele fala, olha só, você vai preparar, mas prepara primeiro para mim, e depois para vocês. E tão certo como vive meu Deus, a farinha não vai cessar, o azeite não vai acabar, e assim aconteceu. Mas quem proveu de novo na vida de Elias? Deus, através de uma viúva. Então ele usou um corvo, ele usou uma viúva, e vai ter outro episódio que ele vai usar também aqui para prover, mas entendam que Deus sempre provê. De repente, não da maneira como a gente quer, sem ser provado, mas na aprovação. Amém? Vivos até aqui? Discorrendo um pouquinho mais dessa história fantástica, a gente vai chegar no versículo 5. Deitou-se e dormiu ali mesmo, sob a giesta. Mas eis que um anjo o tocou e lhe disse, levanta-te e alimenta-te. Abriu os olhos, olhou ao redor, e eis que ali, junto à sua cabeceira, havia um pão
quente, que fora assado sob pedras em brasas. Que fora assado sob pedras em brasa. Mais uma vez a pedra está em brasas. E uma vasilha com água fresca. Tendo comido e bebido, voltou a se deitar. E o anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou-lhe e recomendou: levanta-te, come, porque a viagem será longa. Meus amados, algumas das vezes a gente se encontra tão cansado, a gente se encontra tão fadigado, que a gente chega a falar para o Senhor: agora chega, basta. Mas a instrução do Senhor é: se ainda há vida, há esperança. Se ainda há vida, como foi ministrado, não acabou. Se ainda há vida, come e bebe, se alimente, porque a viagem será o quê? Longa. Tem mais coisa pela frente ainda. Tem mais coisa para acontecer. Tem mais provisão do Senhor. Tem mais luta? Sim, porque nesse mundo teremos aflições. Mas entendamos que Deus sempre tem o seu escape, sempre tem o seu refrigério, ainda que venha da boca do corvo, ainda que venha das mãos de uma viúva, ou que um anjo venha prover, mas de alguma forma vai chegar até você, vai chegar até mim, porque a provisão do Senhor é para os seus filhos, é para os seus escolhidos, amém? Então tenhamos essa certeza, tenhamos esse ânimo, que se não partirmos dessa para melhor ainda, é porque tem provisão do Senhor nas nossas vidas, tem resposta de oração nas nossas vidas. Vai chegar, como nós não sabemos, por que mão nós não sabemos, mas chega, amém? De repente, como Elias, você tem gritado: agora basta. No meu trabalho agora chega. No meu casamento agora é a gota. Agora chega. De repente um desgaste na igreja, de repente um desgaste no âmbito familiar. Você tem gritado: Senhor, agora basta, eu não aguento mais. Olha, eu confesso a vocês que o ano começou em janeiro. Para quem não sabe, o ano começou em janeiro, tá? Que o ano começou em janeiro. E em fevereiro eu já estava querendo férias de trabalho. Olha que loucura, hein? A gente tem o recesso, no dia 1º ninguém trabalha, a gente tem alguns dias, né, de descanso, que são os finais de semana, mas o ano começou em janeiro, esse ano, e em fevereiro eu já estava querendo, a mulher, já estou assoberbado, o desgaste do trabalho, amo o que faço, tá? Gosto muito, mas em fevereiro eu preciso de uma pausa, eu preciso de alguns dias de descanso. Parece que as energias estão se esvaindo de uma forma em que agora basta, Senhor, agora chega. Você tem se sentido assim? Em alguma área da sua vida você tem falado: Senhor, agora basta. Senhor, eu estou cansado, estou assoberbado. Senhor, eu estou no meu limite. Mas entenda que nenhuma provação é maior do que aquilo em que a gente pode suportar. Assim nos assegurou o nosso Senhor Jesus. Amém? Então, nenhuma, quando fala nenhuma, é nenhuma. Ainda que para mim já está no limite, Senhor, agora basta. Tem outros personagens que também, assim como Elias, falou para Deus: Deus, olha, agora basta. Jó, um cara que eu amo de paixão, foi um deles. Ele se ajoelhou e falou: Senhor, maldito seja o dia em que eu saí da barriga da minha mãe. Para que eu fui nascer? Senhor, agora basta. Senhor, agora chega. O mesmo grito de Elias. Sansão teve o mesmo grito: Senhor, chega. Agora basta, que morra eu e os filhos teus. Me ajuda nessa empreitada, porque eu já não aguento mais. Agora basta. E algumas das vezes nós, cristãos, se encontramos também como eles, nada diferente deles. Senhor, agora basta. Senhor, o mal que sobreveio até a minha casa, ele está me consumindo de uma maneira que eu preferiria nem ter nascido. Preferiria nem mesmo estar aqui.
mas que Deus possa renovar as suas forças, renovar o seu ânimo, renovar o seu vigor, te dando boa esperança, como Cristo Jesus nos dá boa esperança. No versículo 5, a gente ouve esse grito de socorro, esse clamor, mas entendamos que Deus é Deus sobre tudo. Nada foge ao controle desse Deus. Ainda que muitas das vezes pareça, olha, essa tempestade vai me devastar, mas está no controle dele. Nunca houve deserto na nossa vida que não esteve no controle dele. Por mais que ele esteja em silêncio, ele está trabalhando da forma dele, do jeito dele, mas acontece a provisão na hora dele também. O que nos resta é ter essa boa certeza, essa boa esperança, porque ele faz, Deus faz, repete comigo, Deus faz no tempo dele. Creia nisso, se apegue a isso, acredite nisso com toda a sua força e com o seu vigor. Você pode estar cansado de lutas, de repente, né, porque você passou aí pela gripe suína, pela aviária, vaca louca, não é isso? Né? A cada tempo se levanta o mal, gripe, chikungunya, dengue, Covid-19. Foram tantos, né, os percalços em que algum desses, de repente, você falou, Senhor, agora chega, agora basta, pode me levar. Alguns clamam diferente, Senhor, pode voltar, volta para acabar com isso tudo que eu não aguento mais, pode voltar. E a gente tem um anseio sim, né, para que o Senhor volte, para estarmos com Ele, mas muitas das vezes a gente se encontra dessa forma, né, Senhor, olha, pode me levar, porque eu não sou melhor do que os que passaram antes de mim. Eu não sou melhor do que os meus pais. Pode me levar, Senhor. Mas que a gente possa viver uma vida assim como está em Mateus 11, 28 a 30. Aonde ele diz, vinde a mim, vocês que estão cansados, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Vinde a mim, você que está cansado e oprimido, você que já está praticamente sem forças, você que está meio desacreditado, que está com a sua fé ruída, vinde a mim. Sabe por quê? Porque eu tenho pão e água fresca, eu sou a água da vida, eu sou aquele em que você pode trazer o seu jugo, você que está achando que está pesado demais, que agora basta, chega, Senhor. Entenda que a nossa promessa se encontra no sangue de Cristo. E Ele disse que sobre Ele, sobre os ombros dEle, você pode lançar a sua ansiedade, o seu cansaço, a sua fadiga, lançar os seus anseios. E entender também que Ele não é o nosso fantoche, onde vai fazer tudo na hora que a gente quer, quantas vezes a gente quiser e quando quiser. Nunca foi dessa forma. Nos atende? Sim. É um Pai generoso? Muito. Mas as nossas lutas, nós temos que enfrentá-las, mas sempre crendo, nunca deixando de crer, nem por uma vírgula sequer, nesse Deus que sempre proveu e provê e vai continuar provendo até a hora em que Ele te chamar para estar com Ele. Ele jamais vai deixar de ser fiel, porque Ele é um Deus imutável. Um Deus que nos amou de sobremaneira, da qual a raça humana não é nem capaz de entender, porque Ele fez por nós algo que a gente não é capaz de fazer por ninguém, que é dar o seu Filho. E nessa parte a gente se encontra até com o direito de ser egoísta, né? E dizer, Senhor, eu não abro mão. Mas entenda que Deus jamais vai te pedir algo que antes Ele não tenha te dado, ou que Ele não irá prover. Ele pode pedir o seu Isaac, mas quem deu Isaac foi Ele. Ele pode te pedir recursos, uma cesta básica para ajudar alguém, mas quem proveu na sua vida foi Ele. E Ele manda chegar até você, de uma forma ou de outra. Mas o nosso Deus, Ele jamais
vai pedir algo que antes Ele já não tenha nos abençoado. E Ele jamais vai deixar de prover quando Ele permitiu que uma provação chegasse até você. Então entenda e viva dessa forma, que o nosso Deus, Ele sempre vai prover de novo, e de novo, e de novo. E a certeza disso é que você está aqui, porque Ele proveu até o dia de hoje, porque senão você não estaria, você nem mesmo acordaria. E se você acordou, despertou, se entrou em você o fôlego de vida, é porque Ele já te contemplou, e Ele é quem vai suprir e prover as suas e as minhas necessidades. Amém? O Ministério de Louvor pode estar se posicionando. A gente vai caminhar para o encerramento, mas que você possa digerir essa palavra, aonde o Deus que permitiu chegar até você a aprovação é o mesmo Deus que provê na aprovação. Amém?